Houveram muitas atualizações sobre a cidadania italiana nas últimas semanas. E hoje vamos entender cada um dos casos e os caminhos que a cidadania pode tomar daqui em diante. Cada caso trouxe um ponto específico e já adianto que o cenário atual é favorável no que diz respeito ao direito sanguíneo. Vamos por partes. Em Torino, houve o julgamento que gerou repercussão negativa, disseminação de informações incorretas e apreensão entre os descendentes de italianos que aguardavam notícias positivas. Neste caso, a corte analisou uma questão jurídica dentro de um processo específico e até o momento, o entendimento sinalizado no comunicado transparece que essa sentença possivelmente não seja tão favorável para a família em questão. O processo referido neste julgamento foi protocolado no dia 28 de março de 2025, dentro do chamado limbo jurídico. Importante destacar que não se tratou de um julgamento completo da lei. A corte não decidiu sobre a constitucionalidade da norma, não analisou a retroatividade e parte das questões sequer foi apreciada nesta etapa do julgamento. A manifestação se limitou ao caso concreto que foi considerado parcialmente inadmissível. O ponto crítico é que a mídia divulgou o caso como uma derrota, amplificando a situação em busca de engajamento. Na prática, o que havia era apenas um comunicado, sem a publicação de um texto oficial da decisão. Ou seja, o que realmente gerou impacto foi a forma com que o caso foi divulgado, criando uma interpretação mais ampla do que de fato foi decidido. E lembre-se, ainda não temos a sentença oficial para de fato considerar o julgamento bom ou ruim para os ítalos descendentes. Bem, e logo após veio a melhor notícia de todas, a primeira sentença positiva pelas mãos da Simonato sobre um processo que foi protocolado pós o decreto 36. E mais, em um dos tribunais mais importantes, o Tribunal de Veneza. O caso foi protocolado em novembro de 2025 e teve a decisão favorável em março de 2026, reconhecendo os autores como cidadãos italianos desde o nascimento. Mas o ponto mais relevante está na construção da ação, que significa que a nossa argumentação jurídica foi construída com excelência pelos advogados aqui da Simonato. O processo não depende de tentativa e erro. Foi reconhecido em primeira instância. Isso sim faz toda a diferença. Ele discutiu diretamente a natureza do direito à cidadania italiana. E então a decisão reconheceu o status de direito adquirido no nascimento. Ou seja, o direito foi tratado como algo existente desde o nascimento. O caso envolveu descendentes de terceira e quarta geração, com um ascendente italiano nascido em 1861, o que reforça o ponto central. O direito à cidadania foi tratado como permanente, imprescritível e adquirido no nascimento. Na prática, essa decisão fortalece ainda mais a tese do direito por sangue e valida a argumentação poderosa de quem sabe garantir o direito de você, descendente italiano. Além disso, mostra que a via judicial continua produzindo resultados mesmo após as mudanças recentes da Lei 74. Depois disso, mais um caso reconhecido pós-decreto. O tribunal, desta vez, o de Brescia, tomou uma decisão que também reconheceu a cidadania de uma família brasileira após a nova legislação. O processo envolveu netos, bisnetos e trinetos, mas o ponto principal está no enfrentamento direto da nova lei. Esse caso analisou o decreto 36 e a lei 74 dentro do cenário atual. E mesmo assim, o direito foi reconhecido. Isso reforça que a nova legislação não encerrou o reconhecimento, pois de fato é inconstitucional. E prova que decisões positivas contaram com uma equipe jurídica experiente e que sabem defender o direito do cidadão italiano nascido no exterior. E se esse tipo de explicação te ajuda a entender o que realmente está acontecendo no cenário da cidadania italiana, deixe seu like e se inscreva no canal, porque a partir de agora nós vamos falar sobre as decisões recentes e como elas podem impactar o cenário positivamente.
A Corte Constitucional unificou as discussões importantes, juntando o caso de Mantova ao caso de Campo Basso e marcou a análise conjunta para o dia 9 de junho de 2026 em Roma. Isso eleva significativamente o peso do julgamento, pois coloca na mesma mesa casos com fundamentos jurídicos fortes e diferentes teses sendo debatidas simultaneamente. Outro detalhe essencial: esses processos que chegaram à corte foram de fato protocolados sobre a vigência da nova lei ou do novo regime jurídico pelo Decreto 36, o que torna a discussão ainda mais estratégica, especialmente sobre como a lei deve ser interpretada daqui para frente. Por fim, vale destacar que o cenário ainda está em construção. Mesmo após audiências recentes, o resultado definitivo não foi totalmente publicado ou consolidado, o que reforça que estamos diante de um momento jurídico em evolução e não de uma decisão final ou encerrada. E possivelmente isso ainda levará algum tempo para ser totalmente encerrado. Ou seja, o que existe hoje não é uma definição, mas sim uma disputa jurídica de alto nível que será decisiva para o futuro dos reconhecimentos de cidadania italiana por descendência ao longo desse prazo. E você pode acompanhar cada desdobramento desse caso seguindo a Simonato neste canal. Portanto, já deixe seu like e se inscreva no canal. Em uma decisão envolvendo um processo anterior ao decreto, a Corte voltou a reafirmar um dos pilares do ordenamento jurídico italiano. O direito à cidadania por sangue possui natureza originária, permanente e imprescritível. Na prática, isso significa que a cidadania não nasce com o reconhecimento, ela já existe desde a origem, sendo apenas declarada pelo Estado. E por isso não pode, ser limitada por tempo ou simplesmente perdida por discurso temporal. Esse posicionamento ganha ainda mais força justamente por ter sido reafirmado agora, mesmo em meio a discussões trazidas pelo novo cenário legislativo. Ou seja, a própria justiça italiana continua reiterando um entendimento histórico que sustenta o direito dos ítalos descendentes. E isso fortalece de forma concreta a base jurídica para a continuidade dos processos e para a defesa do direito à cidadania italiana, mesmo diante de mudanças recentes. E você está esperando o quê para iniciar o seu processo com a Simonato, a primeira empresa a ter sentença positiva depois do decreto? Um bacione!